Olá, pessoal. Hoje eu vou falar para vocês um pouquinho sobre arquitetura de sistemas de processamento de dados modernos, tá? Então, qual que é o contexto aqui, né? Vou falar um pouquinho sobre os estilos desse tipo de sistema, falar um pouquinho sobre Big Data e computação distribuída, falar do MapReduce, que é um esquema de processamento distribuído, tá? Falar um pouco do Hadoop, que é uma ferramenta, um conjunto de ferramentas para tentar fazer esse tipo de processamento distribuído, e que por si só já ajuda a definir uma arquitetura para fazer o processamento desses dados. E falar um pouco também do que hoje em dia tem sido chamado aí de pipelines de IA, né, de inteligência artificial, que está dentro dessa categoria aí de processamento de dados, né? Então, primeiro de tudo, né, a gente já viu aqui no curso dois estilos, né, arquiteturais que são predominantes aí para fazer processamento de dados, né? Então, a gente tem o Pipes and Filters, tá? Que é processamento de eventos, ou data streams, ou seja, sempre que um dado chega, ele é processado imediatamente, eu não preciso esperar que o arquivo em lote seja processado todo, ele vai sendo processado e seguindo entre os processos e os canais aí de processamento, tá? Por isso que é o Pipes and Filters, né? E o batch sequence é o que trabalha com arquivos em lote, né, ou em batch, onde você tem que processar um arquivo todo para você seguir para o próximo passo aí de processamento. Geralmente, né, a topologia aí de um sistema de processamento de dados é alguma coisa que é um workflow, tá, com jobs, né, tarefas de processamento, e canais aí para você poder direcionar os dados nesse workflow. Então, aqui está um exemplo de um workflow, né? Você tem aqui, cada caixinha dessa aqui é um processo que vai rodar e fazer algum tipo de processamento de dados. E as setinhas aqui vão seguindo o fluxo dos dados dentro desse workflow aqui, né? Então, por exemplo, quando você tem uma divisão aqui, tá? Ele tem um dado não é nulo, ou se o dado é nulo, ele vai para um outro lugar, tá? E aí, no final das contas, isso vai ser integrado aí com, por exemplo, sistemas de informação, ou BI, né, que é o Business Intelligence, Data Warehouse, esse tipo de coisa. Bem, qual que é a questão aqui, né? Com o que é chamado de Big Data, né? Conforme a gente foi evoluindo aí na capacidade de processamento de dados, de armazenamento, né, a gente tem cada vez mais um volume gigantesco aí de dados, né? E para a gente fazer processamento, né, desses dados que são muito grandes, às vezes não cabe numa máquina só, né? Então a gente tem que começar a fazer o que a gente chama de computação distribuída, ou seja, a gente usar mais de uma máquina para fazer o processamento. Só que a questão é o seguinte, né? A gente fazer a computação distribuída, na teoria é simples, né? Mas na prática nem tanto, porque a gente tem que saber como distribuir os dados entre os nós que vão processar, como juntar isso, tá? E muitas vezes você fazer alguns algoritmos que têm dependências de um dado para o outro, né? Não é tão simples assim da gente distribuir eles. Então, existe um padrão, né? Se chama MapReduce, tá? Que é um algoritmo, né? Ou uma forma de você fazer processamento distribuído que surgiu com o Google, tá? Quem criou ele foi o Google, num artigo que é esse artigo aqui, né? MapReduce Simplified Data Processing on Large Clusters. Tá? Esse artigo aqui, eu não me lembro o ano, acho que é 2004, alguma coisa assim, ou 2006. Não, eu deixei o link aqui para vocês poderem acessar o arquivo. Mas o MapReduce foi a base do Google, do sistema de indexação do Google, que era para você conseguir fazer indexação de páginas web e ter uma resposta muito rápida na hora que alguém fizesse uma consulta, né? Então, ele tem todo um esquema lá de índice invertido, coisa e tal, mas para a gente fazer o processamento, a base mesmo é o MapReduce, tá? O que o MapReduce faz? Ele tem duas operações, né? Uma chama Map e outra Reduce. O Map, ele vai mapear parte dos dados para serem processados numa máquina de forma independente, tá? Então, cada máquina vai ficar com um pedacinho dos dados, tá? E o Reduce, ele é a operação que, a partir de uma mensagem enviada para essas diversas máquinas, elas vão fazer o processamento que elas precisam fazer e vão retornar uma mensagem para alguém que vai reduzir o conjunto de resposta, ou seja,
que vai pegar, a partir de várias respostas de várias máquinas, vai consolidar a informação e vai retornar essa informação para quem solicitou. Tá? Então, o MapReduce é uma forma de particionamento aí que chama-se vertical, né, da informação. Tá? Então, você vai ter o seu conjunto de dados sendo distribuído entre várias partes. Aqui tem um exemplo, né? Então, imagina o seguinte, você tem esse conjunto aqui de strings, e aí você quer fazer o que a gente chama de word count. Word count é a contagem de palavras, né? E aí a gente consegue fazer isso num processamento distribuído, fazendo o quê? Ó, aqui tinham 3 linhas, cada linha foi separado para uma máquina diferente fazer o processamento. Tá? E aí você tem operações aqui, ó, splitting de dados, mapping, que é você basicamente fazer o que você tem que fazer, que é contar. Depois um shuffling, que é você ordenar aqui entre os seus elementos. E depois você tem um reduce, que é somar, basicamente, o que você recebeu aqui desse shuffling. Tá? E aí, por final, você vai ter o teu resultado composto através de várias mensagens de várias máquinas diferentes. Então, repara, cada quadradinho desse aqui, né, ele pode ser feito de forma separada numa máquina dentro de um sistema distribuído. É assim que o MapReduce funciona. Tá? Então, toda a base aí de processamento hoje em dia para processamento de dados em larga escala, né, ele tem como base, né, esse tipo de particionamento aqui, que é o MapReduce. É claro que nem tudo a gente consegue fazer com isso, mas o que é distribuível, né, dessa forma a gente faz. Então, beleza. Uma vez que a gente entendeu o conceito, né, a gente precisa, assim, a gente vai implementar isso do zero, né? Existem muitas ferramentas aí para computação distribuída e a gente tem que usar algum conjunto de ferramentas para fazer esse processamento. Um dos conjuntos aí que é mais conhecido para isso é chamado de Apache Hadoop. Tá? O Hadoop. Tá? O Hadoop ele não é só uma ferramenta, tá? Você tem diversas ferramentas no stack aí do Hadoop, tá? Como, por exemplo, o próprio Hadoop, que é o MapReduce, tá? Você tem lá, que é para você fazer o processamento, tá? Você tem coisas aqui do tipo Hive e Drill, para você fazer SQL em cima do Hadoop, fazer consultas SQL no Hadoop. Você tem processamento, por exemplo, de Machine Learning, que é o Mahout, e aqui tem uma outra ferramenta de destaque também, que ela não é do Hadoop, mas que ela é muito usada, que é o Apache Spark. Tá? O Apache Spark ele vai fazer processamento distribuído em memória. Tá? Então, esse cara aqui faz com que as coisas fiquem bem rápidas para processar. Geralmente, o pessoal quer fazer processamento distribuído, né? Tenta usar aqui o Spark com alguma coisa em nuvem, né? Mas, se você precisar de mais coisas, você tem aqui a stack toda, né? Então, você tem aqui Kafka Storm para fazer processamento de streaming. Tem o Spark MLib, que também é para Machine Learning. Tem o Pig aqui para você fazer a parte de scripting. Para fazer indexação e busca em documentos, né? Tem o Lucene com o Solr. Tem base de dados no SQL, que é o HBase, distribuída também. Tem o OSI para fazer scheduling de processamento. Zookeeper e Ambari para fazer management coordination, né? Fazer a coordenação dessa galera toda. Gestão de recursos com o Yarn e o storage no HDFS, né? Fora tudo isso, você ainda tem aqui bases de dados como o Scoop e também dados semi-estruturados, como, por exemplo, dados de redes sociais, entre outras coisas assim, usando o Flume. Tá, então, com essa stack aqui, você consegue fazer bastante coisa. Você tem um software aí específico para cada tipo de operação que você vai fazer de processamento, tratamento, gestão de strings, consulta, tudo num ambiente distribuído para você trabalhar com Big Data. Tá? Então, essa é uma stack exemplo, né? É claro que essa stack aqui, ela usa software livre, assim, em larga escala, mas você vai poder encontrar outros por aí de provedores de serviço, né? É claro que todos esses provedores de nuvem aí vão ter ferramentas para isso, né?
Amazon Web Service, Google Cloud, próprio Azure, né? Se você procurar, eles vão ter lá. Mas se você quiser montar a sua própria, você pode usar essas ferramentas aqui que você vai conseguir. Tá? Então, isso um stackzinho para fazer processamento distribuído em larga escala e usando como base, é claro, né? A gente tem o MapReduce como base de processamento. Fora isso, hoje em dia existem aplicações específicas, né? A gente está cada vez mais usando IA, né? Mais específico a parte de machine learning, tá? Em Big Data, em sistemas que são sistemas do dia a dia nosso, né? Cada vez mais sistemas de informação têm informações que são usadas ali através de machine learning. Tá? E virou muita moda aí o pessoal falar que tudo tem IA, né? Apesar de nem tudo que está aí tem IA mesmo, né? Mas legal, assim, como é que a gente faz, né? Como é que a gente trabalha aí com machine learning em Big Data, né? Tá? Então, isso não é uma tarefa simples, tá? Os algoritmos de treinamento e de processamento, eles são algoritmos pesados dentro de IA, né? E nem sempre eles são fáceis de serem programados de forma distribuída, tá? Então, existem provedores de serviço, né, que ajudam você a organizar esse teu pipeline. Por que eles chamam de pipeline, né? Não deixa de ser um batch sequential, tá? Na maioria das vezes é um batch sequential, não é um pipes and filters, de operações que são processadas e rodam como se fosse um workflow aí de processamento de dados. Tá? O Google tem lá a ferramenta dele, chama TensorFlow, para você montar o teu workflow, lá, o teu pipeline de AI e processar isso em alguma infraestrutura. Tá? Você pode rodar, por exemplo, na tua máquina local ou pode rodar na cloud. Tá? E aqui tem um exemplo de, por exemplo, o que é um workflow de IA, né, um pipeline de IA dentro lá do TensorFlow, né? Não sei se vocês sabem, mas a parte de IA ela tem tarefas que são tarefas, não vou dizer repetitivas, mas que apesar de você mudar o algoritmo, o que você está fazendo, elas costumam ser o mesmo tipo de tarefa. Então você tem meio que um template para você trabalhar e assim as operações que você tem dentro de machine learning. Então você tem geração de exemplos, geração de estatística, validação de exemplo, né? Geração do esquema, transformação dos dados, um treinamento efetivo, né, do machine learning e um tuner de parâmetros, né, uma otimização de parâmetros, ou que chamam de otimização de hiperparâmetros. Alguma coisa para você avaliar se o teu treinamento foi bom, um validador aí de infraestrutura e um pusher para mandar para produção, né? Então, assim, isso aqui é o que é básico, né? O que são as tarefas repetitivas dentro de um workflow de IA, apesar de você não precisar rodar todas elas dentro de um workflow de produção, por exemplo. Eu vejo muita gente trabalhando com essas questões aqui, estatísticas, a máquina local, mas dependendo, se você estiver trabalhando com Big Data mesmo, você vai ter que mandar processar isso em nuvem. Tá? Então, tem esse formatinho aqui de organização para vocês trabalharem com isso, tá? Beleza, chegamos ao final aqui, então vimos como são as arquiteturas, pelo menos uma base aí para vocês entenderem as arquiteturas de sistema de processamento de dados modernos. Tá? Vamos voltar lá para a nossa reunião para a gente discutir, né, esse assunto. Valeu, pessoal. Um abraço. Tchau, tchau.